bem-vindos a mais essa entrevista da série de Caminhando com as Competitivas, onde hoje nós temos o prazer de receber Antônio Parrini, que é o COO da Fiber2One. Parrini, bom ter você conosco aqui. Obrigado pelo convite, Paulo. Fico muito honrado de a gente poder trocar um pouco de experiências e falar um pouco sobre a Fiber2One, né, aqui com a Teleco. Ótimo. Você tem muita coisa para contar para a gente, que nós sabemos que a Fiber2One é o primeiro provedor de rede neutra do mercado brasileiro, né? O Parrini tem bastante experiência, tem mais de 30 anos de experiência no setor, já foi diretor da Oi, da GVT, além de ter trabalhado também em cargos de direção em empresas de infraestrutura, como a BR Towers, a Centennial e a Phoenix. E eu queria agora que o Parrini contasse um pouquinho para nós da história da Fiber2One. Então, vamos lá. A Fiber2One ela é uma empresa de um fundo americano de investimento chamado Blackstone. Tá? Em 2018, eu fui convidado a participar desse projeto, que era um projeto da gente implementar redes de fibras neutras. Tá? Então, em 2018, eu me juntei à Blackstone. Naquela época, a gente ainda operava no mercado de torres, né? A gente era, como o mercado costuma chamar, nós éramos uma Tower Company, nós éramos a Phoenix Towers. Tá? Eu me juntei em 2018 com a ideia de tocar um negócio de torres e abrir caminho para esse mercado de redes de fibras neutras. Tá? Então, a gente começou em 2018, começamos a trabalhar e tentar... eu gosto de fazer uma comparação, voltar um pouco, eu digo o seguinte, o mercado de fibra de redes neutras, ele está num momento que o mercado de torres neutras, né, em 2001, era bem no iniciozinho, as operadoras ainda viam as empresas, as Tower Companies, como concorrentes, as operadoras consideravam a torre um ativo, né? Então, vamos falar assim, as redes de fibras, em 2018, elas ainda eram consideradas ativos, né, para as operadoras, né? As operadoras não queriam abrir mão desse ativo, e nós começamos a trabalhar as ideias, né, essa ideia, né, de você implementar uma rede de fibra, uma rede neutra, e alugar serviços para as operadoras, né? Então, em 2018, a gente conseguiu o nosso primeiro contrato piloto, onde a gente iria construir numa cidade, que é a cidade de Varginha, uma rede FTTH GPON para o nosso cliente, que era Vivo. Tá? Nós fizemos a implantação dessa rede, né, em Varginha, em final de 2018, início de 2019. Essa rede entrou em operação, é uma rede de fibra, FTTH. E como é que ela funciona, né? Toda a parte de fibra, né, toda a parte apagada da rede, ou seja, do POP da Vivo até o poste na casa do cliente, isso tudo é provido por nós. E é provido de que maneira? É provido... A rede é totalmente licenciada do ponto de vista dos órgãos municipais e, principalmente, a gente tem todo o licenciamento com as concessionárias de energia elétrica. Tá? Então, é um diferencial nosso, assim, é uma rede totalmente licenciada, é uma rede totalmente construída com materiais Tier 1 em termos de qualidade, né? Os grandes fornecedores de cabos, os grandes fornecedores de caixas óticas, caixas de emenda. E uma outra coisa super importante no nosso modelo de negócio é que essa rede ela já nasce preparada para ser compartilhada. Hoje, por exemplo, na cidade de Varginha, a gente tem a Vivo como cliente. Se aparecer uma outra operadora, um outro provedor querendo usar essa rede, a entrada desse outro provedor ou dessa outra operadora, vamos chamar assim as operadoras Tier 1, ela é quase que imediata. Tá? Então, a gente fez essa primeira rede, essa primeira implantação foi um sucesso na cidade de Varginha. Depois nós fizemos um aditivo ao contrato, construímos mais 10 cidades. Tá? Hoje a gente já tem 11 cidades construídas em uma rede FTTH GPON. A gente tem hoje quase 180 mil home pass nessas 11 cidades. Tá? E, nesse exato momento, nós estamos fazendo a implantação de mais 37 cidades. Tá? Então,
a gente, tudo correndo bem, a gente chega no final do ano ou no início do primeiro trimestre do ano que vem com quase 50 cidades com redes de fibras óticas. Então, só voltando um pouco na história, a gente começou como Phoenix Towers. No final de 2020, a Blackstone vendeu a unidade de Torres, né? Quem comprou a unidade de Torres foi a Highline, e a gente continua com o negócio de fibra, né? E aí teve a mudança da razão social, a gente deixou de ser Phoenix e passamos a ser Fiber to One. Então, hoje, nós somos a Fiber to One, é o mesmo grupo que está desde o início, é um fundo americano, a Blackstone, e a gente implementa redes neutras de fibra óticas para atender as grandes operadoras. O nosso modelo de negócio é um modelo de negócio B2B. Eu só tenho contrato e contato com as operadoras. E aí a operadora ela está, entre aspas, liberada dessa confusão, entre aspas, também, de implantação de rede para atender e prestar o serviço para o usuário final dela. Quando você vai instalar o set-top box na casa do cliente de Varginha, o teu funcionário vai lá como se ele fosse da Vivo. Não, não. Na realidade, assim, o modelo, eu paro com a caixa de que é a caixa de terminação ótica, né, o jargão é CTO, na porta do cliente. Quem faz esse drop, faz a ligação dessa caixa com o set-top box na casa do cliente, é a própria operadora. Eu não tenho nem contato, nem entro na casa do cliente. Isso tudo quem faz é a operadora. Qual é a área? Você falou que vocês estão em 11 cidades, estão trabalhando em mais 37. Qual é a área geográfica que vocês estão atendendo? Não, para essas 11 cidades, a gente tem 2 cidades no Espírito Santo, 2 cidades em Minas Gerais, 4 cidades no estado de Goiás e mais 3 cidades no Rio Grande do Sul. Para essas 37 cidades agora, que a gente está implementando nesse exato momento, elas são basicamente região sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a região centro-oeste do Brasil. Vocês têm intenção de expandir mais? Então, entrar em mais locais no Brasil? Sim, sim. A nossa área de atuação, a gente gosta de falar que ela é nacional, né? A gente, em conversa com os nossos clientes, né, ou nossos futuros clientes, a gente determina áreas e cidades aonde o nosso cliente tem interesse que a gente implante. Então, hoje, o que nos limita, né, de implantação é basicamente a gente vai tendo contrato com os clientes e vai implantando. Área de atuação nacional. Onde o nosso cliente pedir, a gente implanta. Bom, então, vocês fazem com base na demanda das operadoras, Na dos demanda das clientes. operadoras. E para ficar um pouco mais claro, no nosso modelo de negócio, né, é um modelo de negócio de aluguel, ou seja, eu implemento a rede e a operadora me paga um aluguel na medida que ela vai tendo cliente conectado, ou seja, eu corro risco junto com a operadora. No limite, né, não é bem assim, que tem um algoritmo, se a operadora tiver 0 cliente, no limite, ela não me paga nada. Não é assim que tem um algoritmo, mas eu corro risco junto com a operadora, ou seja, ela me paga um valor diretamente proporcional aos clientes que ela consegue colocar na rede. Eu vou fazer uma pergunta meio idiota, talvez que surgiu a dúvida agora, a gente conversando. Você tem uma rede implantada numa cidade. O cliente não está satisfeito com o serviço que a operadora X, que está atendendo ele, está fornecendo. Ele resolve mudar a operadora. A sua rede, que você tinha implantado para a operadora X, você poderia usar para a operadora Y? Sim, poderia usar. Se a minha rede, como eu te falei, ela já é concebida e construída para ter mais de uma operadora em cima dela. Então, por exemplo, se nesta minha rede já tiver 2 ou 3 operadoras, tá? Essa migração do cliente final, da operadora A para B ou para C, ela é quase que instantânea. E aí, como você falou, vocês trabalham, então, com base no sucesso do seu cliente, da operadora.
no sucesso do meu cliente. Ele me remunera diretamente relacionado à quantidade de clientes que ele tem naquela região. E vocês têm como cliente não só as grandes, mas também as operadoras competitivas, né? Sim, a gente tem como cliente as grandes operadoras, né, as operadoras tradicionais que a gente costuma falar, vamos chamar assim, as concessionárias, né? E a gente também tem as competitivas, autorizatárias. Como é que você está vendo a evolução das competitivas? Que hoje elas já detêm esse grupo das competitivas, das ISPs, já detém a maior quantidade de acesso de internet, de banda larga, né? Então, a gente enxerga assim, as competitivas é um case de super sucesso no Brasil, né? Eles, obviamente, começaram em cidades onde aparentemente não tinham muito retorno, né, para as grandes operadoras. Eles foram crescendo a partir daí. Hoje, eles são mini operadoras com muita qualidade, muita capacidade técnica e um super contato com o cliente final. Então, no mercado brasileiro, eles são uma realidade e para empresas provedoras de redes neutras como nós, né, eles são um cliente potencial, né, e um cliente estratégico, né, porque eles estão crescendo, continuam crescendo, né, e o nosso modelo de negócio é totalmente aderente ao crescimento deles, né? Ou seja, ele pode fazer um determinado investimento em cidades novas ou regiões novas sem gastar aquele famoso capex inicial, porque aquele capex inicial da construção da rede a gente faz. E a pandemia está trazendo esse êxodo das grandes cidades para o interior, né? Com o pessoal todo trabalhando de home office, então está aumentando a necessidade de banda larga em cidades pequenas do interior, né? Isso está facilitando também esse crescimento das operadoras pequenas, das competitivas. Não, facilita demais, né? A gente também tem alguns exemplos, né? Por exemplo, você tinha algumas operadoras competitivas, ainda existem algumas, poucas, mas que elas ainda utilizavam redes Wi-Fi, né? Então, agora com esse crescimento explosivo, né, da parte de dados, né? Infelizmente, né, a pandemia está aí e um dado, se a gente pode falar assim, foi o que ocasionou essa infeliz pandemia, foi o crescimento, né, da necessidade das redes de fibra ótica, né? Então, é um crescimento. Você tem provedores pequenos ainda que estavam em ISP, eles estão migrando para a fibra, porque o usuário se deslocou, né, da cidade para cidades menores, ou ele, mesmo em cidades menores, ele passou a trabalhar de casa, precisa de mais banda. Então, todo mundo migrando para redes de fibras e crescendo também, né? Às vezes você estava numa determinada borda da cidade, onde não tinha banda larga, então as redes estão crescendo em direção ao usuário final por causa dessa grande necessidade de banda larga, né? Como é que você está vendo agora a chegada da 5G? O que que isso vai, o que que isso vai ocasionar no mercado? O que que você está esperando da chegada da 5G? Então, no nosso mercado de rede neutras, né, a gente acha que vai haver uma explosão, né, na parte de necessidade das operadoras de fibra, né, porque as rádios base 5G, né, ela poder prover tudo que está sendo esperado pelo usuário em termos de, de de velocidade de download, upload, né? Toda a parte da rede de dados, né? Você vai ter que ter muita estação rádio base, e essas estações rádio base vão ter ser todas providas por fibra. Não vai ter muito pouco para atender a demanda do 5G, o rádio como solução. Então, você pega as cidades assim como Varginha, né? Obviamente, Varginha não vai ser implantado no 5G full num primeiro momento como Belo Horizonte ou Rio de Janeiro. Uma operadora nossa que já tem lá toda a cidade fibrada, né? A gente consegue rapidamente atender a demanda da operadora, ela necessitando de fibra, né?
Então, obviamente, os operadores que tiverem uma rede de fibra e essa rede for grande, né, eles vão ter uma vantagem competitiva. E a gente está se posicionando como um provedor neutro de rede de fibra para as operadoras quando elas forem instalar já de base 5G dela, né? Também tem tem muito ISP, né? Que eles estão pensando também em usar o 5G como acesso, né? Ele não vai precisar mais entrar na casa do cliente dele, ele vai ter um, um APzinho, né? Um access point com uma anteninha para o lado de fora, então ao invés de ele fazer o drop até a casa do cliente, ele pode, então está se dizendo que vai poder ser feito também com a rede 5G, esse acesso final. Mas tudo isso vai ser suportado por uma rede de fibra, né? Então, tudo que assim, capacidade, a velocidade, a latência, tudo isso só a fibra vai dar solução. Então, a gente espera, né, obviamente, que num primeiro momento o 5G vai entrar nas grandes cidades, mas no momento seguinte ele vai entrar nessas médias cidades, onde a gente está construindo rede, e a gente espera que vai ter um crescimento muito grande. Nosso plano de negócios vislumbra o fornecimento de fibra para a implementação do 5G. Uma outra pergunta, mudando um pouco o assunto, vocês estão encontrando dificuldades com as prefeituras no lançamento dos cabos de fibra ótica de vocês? Não. É uma reclamação que a gente ouve muito. Quando a gente estava começando, a gente pensou muito, achou que a gente ia ter muito problema com relação às prefeituras. Como eu te falei, a nossa rede é 100% licenciada, então o processo que a gente utiliza é quando a gente chega na cidade, vai o nosso diretor, às vezes vou eu, a gente vai lá, nos apresentamos para o prefeito, falamos o que a gente vai fazer e, assim, não tivemos problemas nenhum com relação aos órgãos municipais. A gente tem um pouco de demora em aprovação, não com os órgãos municipais, com as concessionárias de energia elétrica. Esse sim, o prazo de aprovação, né, para você fazer o uso do posteamento é um prazo longo. Tá? Então, a gente tem encontrado um pouco de dificuldade. Uma outra vantagem, né, que a gente gosta de falar com relação a redes neutras do tipo da gente, que ela já nasce compartilhada, é que você consegue ter um ordenamento, né, vamos chamar assim, urbanístico da utilização dos postes. Você não tem mais assim 5, 6, 7, 10 cabos no poste, porque como a nossa rede ela já nasce para ser compartilhada, no limite, bem no limite, você poderia tirar todas as operadoras que estão ali e migrarem todas para o serviço da Fiber T1 e a gente utilizar um cabo só naquele poste. Então, quando a gente explica para a prefeitura o nosso modelo, apesar de não ser a prefeitura que faz a aprovação da utilização dos postes, eles vêm com muito bons olhos e que num médio e num longo prazo isso aí vai estar ordenado, esse cabeamento nos postes que impacta, vamos chamar assim, o visual da cidade. Então, só para ratificar o que eu falei, com as prefeituras a gente não tem problema, pelo contrário, a gente está sendo muito bem recebido quando a gente explica o que a gente está indo fazer. Paine, muitíssimo obrigado. Eu passo a palavra para você para fazer teus comentários finais aí, alguma mensagem que você queira deixar para a gente. Primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né? E falar para vocês que o ano de 2021 e 2022 serão anos bastante desafiadores, né? A gente continua fazendo a nossa implantação, a gente acredita, né, que no médio prazo, né, as redes de fibra, né, serão redes neutras, né, como a nossa. Hoje a gente já tem algumas grandes operadoras fazendo movimentos de separar o ativo fibra, né, colocar numa empresa independente. Então, a gente acredita muito nesse modelo, a gente acredita que vai ser um modelo vencedor, as operadoras grandes estão migrando para esses modelos também de fibras
neutras, né? Então, basicamente é isso. A gente acredita nesse modelo, estamos muito felizes, né, com o sucesso inicial e acreditamos que em 2021 e 2022 esse modelo vai se consolidar. Muito obrigado. Bom, muito sucesso para a Fiber One, então. Muito Obrigado obrigado. a você. Obrigado.